Nessa nossa videoaula agora, nós iremos trabalhar com um exemplo bem simples para validar os nossos laços de repetição. É um problema da tabuada, onde o nosso usuário digita um determinado valor na tela e o programa tem que retornar a tabuada daquele número. Então, nesse nosso primeiro exemplo, nós resolvemos esse problema usando o laço de repetição while. Nesse laço de repetição while, percebam que a gente tem a condição é que o contador seja menor ou igual a 10. Uma vez que o contador for menor ou igual a 10, ele vai executar então o cálculo da nossa tabuada. Então, só vindo aqui em cima para entendermos melhor o problema, então nós declaramos uma variável tabuada do tipo inteiro e uma variável contador também do tipo inteiro e atribuímos a ela o valor 0. E na sequência nós pedimos para o usuário digitar um determinado valor para essa tabuada e aqui nós mudamos, ou passamos, no caso, o valor digitado na tela para a variável tabuada. Então, façamos de conta que o nosso usuário decidiu pela tabuada do número 2. Então ele vai vir aqui e vai verificar o contador. Como atribuímos 0, 0 é menor que 10? Sim. Então o que ele vai fazer? Na primeira iteração, na primeira repetição, ele vai pegar aqui 2 multiplicado por 0 igual a 0. Por que isso aí? Porque é justamente essa ordem que nós colocamos aqui. O valor da tabuada vai vir aqui no primeiro espaço, o valor do contador vai vir no segundo espaço e a operação aritmética feita aqui vai vir no terceiro espaço. Uma vez feito isso, o contador recebe o valor dele mais o número 1 e ele volta aqui em cima para continuar com a execução da repetição dentro do comando while. Então, inicialmente ele valia 0, passa a valer 1. 1 é menor ou igual a 10? Sim. Então ele vem aqui e repete exatamente a mesma situação, só que agora não vai ser mais 2 vezes 0, vai ser 2 vezes 1, porque o nosso contador sofreu alteração. E assim vai até que o contador chega ao valor 11. A partir do momento que ele for 11, 11 é menor ou igual a 10? Não. Então ele sai do laço de repetição e encerra o nosso programa da tabuada aí. Bom, isso aqui então é a tabuada usando o comando while. Agora vamos ver aqui usando o comando do while. Perceba que nós temos a mesma estrutura, a variável tabuada, a variável contador iniciando em 0, o usuário digita o valor da tabuada, aí ele vem aqui e executa o comando do while. A única coisa aqui que é interessante é que o do while ele vai executar a primeira vez esse bloco de comandos para depois ele fazer essa verificação. Só que lógico, como nós já iniciamos o contador aqui em cima em 0, é lógico que a tabuada vai vir aqui, porque a condição que nós temos aqui é que o contador seja menor ou igual a 10, então na primeira execução ele não faz nenhuma verificação, mas notem que na segunda aqui, o nosso contador ele já passa a valer 1, então 1 é menor ou igual a 10, sim, então ele volta aqui e faz a repetição. E percebam que aqui, dentro do printf, nós temos exatamente a mesma situação do comando while. Então, o primeiro espaço para o valor da tabuada, segundo espaço para o valor do contador, terceiro espaço para a expressão aritmética que nós colocamos aí. E assim ele repete até que a condição retorne o valor 0, ou seja, o valor falso. Resolvendo a mesma situação com o for. Tabuada, contador, acrescentamos um valor à tabuada, aí dentro do comando for nós atribuímos 0 ao nosso contador, definimos a condição é que o contador seja menor ou igual a 10 e no final nós incrementamos a variável contador para que chegue o momento que essa condição aqui retorne o valor falso e ele saia do nosso laço de repetição aí. Igualzinho, não mudou nada, novamente dentro do printf nós formatamos 3 espaços aqui, o primeiro espaço para a tabuada, o segundo para o contador e o terceiro espaço justamente para a operação aritmética. Então aqui nós resolvemos o problema da tabuada utilizando os laços de repetição. Então isso valida bastante aquilo que nós sempre discutimos em aula, onde lógica de programação eu posso resolver um problema e não necessariamente eu precise utilizar o mesmo comando que o meu colega utilizou, O importante é sempre chegar ao resultado final, como nesse caso, nesse exemplo aí. Também nas videoaulas anteriores nós falamos que o comando while, ou mesmo o comando do while, nós podemos amarrar a quantidade de repetição através de uma determinada condição expressa pelo usuário. Então olha só que interessante esse exemplo aqui. Nós temos uma variável chamada de condição, nós pedimos para que o nosso usuário digite um valor inteiro e nós passamos para a variável condição através do scanf o valor digitado na tela pelo usuário. E olha só, enquanto condição for diferente de menos 1, ele vai vir aqui e vai repetir esses blocos de comando. Então ele vai escrever o valor que o usuário digitou na tela, na sequência ele vai perguntar para o usuário, ou vai fazer um questionamento, ou ele vai escrever algo na tela, dizendo assim, digita um valor ou menos 1 para sair. Então se ele digitar um valor aqui, ele vai voltar aqui na condição e ele vai verificar. Se o valor for diferente de menos 1, ele volta aqui e repete toda a condição. Até que, num determinado ponto, o usuário decida digitar o valor menos 1. Quando o usuário digitar menos 1 é diferente de menos 1? Não. Então, ele sai do laço de condição e automaticamente sai do laço de repetição, porque a condição foi validada como falsa, e ele vai cair aqui embaixo e vai dizer para a gente que saiu do laço de condição, ou do laço de repetição, saiu do while, e na sequência ele encerra o nosso programa aí. Então, esse aí é um bom exemplo de um comando de repetição associado
a um valor digitado pelo nosso usuário aí.